como identificar a unção do Espírito Santo na vida do pregador? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o papel do Espírito Santo. Jesus diz lá em João, capítulo 14, verso 26, que o Espírito Santo precisava vir para que ele pudesse ensinar e lembrar os ensinamentos que Jesus já havia dado aos seus discípulos. O ministério do Espírito Santo é fazer os pregadores e o povo de Deus voltar ou lembrar dos ensinamentos que nosso Jesus já nos ensinou. O papel do Espírito Santo não é revelar coisas novas às pessoas. O papel do Espírito Santo é iluminar o nosso entendimento para que possamos compreender o que já foi dito pelos apóstolos e profetas. Esse é o papel do Espírito Santo. Em outras palavras, todo bom pregador, na unção do Espírito, volta às Escrituras, entende a Escritura e esclarece a Escritura. Em segundo lugar, nós encontramos também 1 Pedro, capítulo 1, verso 10, afirmando esse papel do Espírito Santo com os profetas do Antigo Testamento. Veja, o texto diz: desta salvação indagaram e inquiriram diligentemente os profetas, que profetizaram a graça que vos está reservada, a graça que para vós era destinada, investigando qual o tempo ou qual a ocasião em que o Espírito de Cristo, que neles estava, indicava ao predizer o sofrimento de Cristo que havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Nesse texto, nós temos três expressões chaves. Primeiro, os profetas inquiriram, indagaram diligentemente e investigaram. Todas as três expressões estão voltadas para a investigação de algo. Os profetas, eles investigaram as Escrituras e vendo nelas indícios de que o Messias viria. E então o Espírito Santo os capacitou a olhar para a Escritura e visualizar na Escritura as promessas da vinda do Messias. Em outras palavras, o ministério do Espírito Santo na vida dos profetas era fazê-los voltar à Escritura, entender a Escritura e investigar a Escritura. Dessa forma, todo pregador que está na unção do Espírito, ele não lê um verso e esquece do que leu. Pelo contrário, ele investiga, explica e expõe na unção do Espírito, guiado pelo Espírito, as verdades sobre Cristo e não sobre a pessoa ou sobre o futuro de tal pessoa. Em outras palavras, a unção do Espírito está mais relacionada com o entendimento e explicação da verdade do que com a emoção que o pregador pode estar sentindo naquele momento. Esses dois pontos são imprescindíveis para identificarmos quando o pregador está na unção do Espírito ou não. E ele está na unção do Espírito quando ele entende, investiga e explica as Escrituras.